Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, eu fiz aqui uma pergunta para a inteligência artificial e é sobre o nome Donald. Coloquei aqui, qual a origem e o significado do nome Donald? Vamos ver aqui. Vejam só que interessante, pessoal. O nome Donald tem origem gaélica escocesa e deriva do nome antigo Donald, que significa governante do mundo ou chefe do mundo. Viram aqui? O nome Donald tem origem gaélica escocesa e deriva do nome antigo Donald, que significa governante do mundo ou chefe do mundo. Que significa governante do mundo ou chefe do mundo. Esse nome é composto por duas partes. Dono, que significa mundo, e Val, que significa regra, poder. É um nome tradicionalmente masculino e bastante comum na Escócia, tendo sido popularizado em outros países de língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos. Portanto, pessoal, o nome Donald carrega a ideia de alguém com grande poder e influência, um líder com domínio sobre o mundo. Eu também pesquisei no dicionário de nomes próprios.com.br e diz que Donald significa o mais poderoso do mundo. O Senhor é meu juiz, que é o significado de Daniel, tá? Eu mesmo tenho um filho chamado Daniel. E uma coisa interessante que eu quero dizer para vocês, que o nome do meu primogênito surgiu quando eu estava dormindo. Veio então um anjo no meu sonho e a minha mulher estava grávida e nós não sabíamos o sexo do bebê, porque ela estava grávida de apenas 2 meses na época. Então veio um anjo no sonho e apontava para mim, e dizia assim: o nome deste menino será Daniel. No final das contas, coloquei o nome do menino de Daniel. Agora, tudo que nós temos visto, não é, pessoal, que está ocorrendo no mundo hoje, e temos aí como personagem mais importante é justamente o Donald, que é o mais poderoso do mundo. Donald Trump, o governante ou chefe do mundo. Para mim, isso tem um conteúdo muito profético, tá, pessoal? Não sei vocês, mas no meu entendimento, tem um conteúdo muito profético. Chefe do mundo. Deus colocou esse homem para governar o mundo, porque ele não está governando apenas os Estados Unidos. Ele está colocando ordem na casa. E isso, ordem genérica, no mundo que nós conhecemos, que é esse aqui, ó. E aí nós podemos ver uma conexão com Ciro. E Ciro, ele foi uma figura histórica e profética muito importante, porque ele foi rei da Pérsia e é mencionado no Antigo Testamento. Ciro II, chamado de Ciro o Grande, foi o fundador do Império Persa Aquemenita. O seu reinado durou de 559 a.C. até 530 a.C. Ficou conhecido por sua política de tolerância religiosa e por ter permitido que povos conquistados mantivessem suas tradições. E na Bíblia ele é mencionado em Isaías, em Esdras, em 2 Crônicas. Em Isaías, Deus chama Ciro de meu ungido. Isaías 45:1. Isaías 45:1 diz o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela minha mão direita. Quem está à direita de Deus? O próprio Senhor Jesus Cristo. Para abater as nações diante de sua face. Abater as nações. Então o que nós vemos, gente, é muita gente esperneando. Os caras se avocam para si mesmos o título de donos do mundo, como alguns que estão aí fazendo o que estão fazendo, na Venezuela, na Colômbia, no Irã, no Brasil. Então eles avocam a si mesmos um título que não pertence a eles. Eu sou dono do mundo, eu faço o que eu quero, passo o trator em cima de todo mundo. Mas não é assim. Vemos aqui que Deus ungiu a Ciro para abater as nações diante de sua face. Deus unge a quem ele quer e desarmar os seus reis. Vejam só. Para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Não adianta o sujeito fazer macumba contra Ciro. Não adianta, tá, pessoal? Eu irei adiante de ti, diz o Senhor,
e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Interessante que Ciro não era judeu, era um gentio, era um pagão, mas ele é chamado de meu ungido pelo Deus Todo-Poderoso, algo que podemos dizer que é surpreendente. E foi profetizado que Ciro libertaria os judeus do cativeiro na Babilônia e permitiria a reconstrução de Jerusalém e do templo. Nós estamos vivendo um tempo de desconstrução dos ímpios, das fortalezas ímpias. Estamos vivendo esse tempo de desconstrução do poder dos ímpios, e Deus coloca um escolhido, que ele é chamado atualmente, podemos dizer, o Ciro moderno. Donald, ele é o senhor do mundo, o dono do mundo, não porque ele queira ou que tenha avocado para si mesmo esse título, mas posso dizer que Deus o escolheu para isso. Porque, de certa forma, as atitudes que ele tem tomado são para a libertação do cativeiro do povo de Deus da Babilônia. Babilônia ideológica, que odeia a palavra de Deus. A Babilônia desses ímpios que odeiam pessoas que carregam a Bíblia, que amam a Bíblia. A Babilônia desses homens que colocam inocentes em cadeias. Mas, como nós sempre ensinamos aqui no canal, Salmos 125 corresponde ao ano de 2025. E lá diz claramente, nesse salmo, tá? Salmo 125, diz claramente que o cetro dos ímpios não vai prevalecer sobre a sorte do justo, para que o justo não lance mão da iniquidade, não pratique a iniquidade, porque tudo tem um limite, não é, pessoal? Então a pessoa está lá sendo pressionada, a família vendo isso, o país inteiro vendo isso. O que acontece? É uma panela de pressão prestes a explodir. Isso pode levar o justo a querer lançar mão da iniquidade. Portanto, o Salmo 125 diz: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada ao justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. E Ciro é também mencionado em Esdras. Ciro emitiu um decreto que permitiu aos judeus retornarem a Jerusalém e reconstruir o templo. Depois da desconstrução, vem a reconstrução. Ciro libertou os judeus de Babilônia, destruiu Babilônia. E aí foi possível reconstruir tudo que os ímpios, a Babilônia satânica, tinha destruído. E eu vejo assim, tá, pessoal? Donald Trump. E Trump significa trombeta. E no Apocalipse nós vemos que diante dos juízos divinos que se abateram sobre a terra, várias trombetas foram tocadas. 7 trombetas que são tocadas. E vemos que em Esdras, tá? Quando Ciro emitiu um decreto que permitia aos judeus retornarem a Jerusalém para reconstruir o templo, esse ato foi visto, e é visto mesmo, tá? Como cumprimento da profecia de Isaías. Quando Isaías, no capítulo 45 de seu livro, fala a respeito de Ciro, isso aqui foi pelo menos um século antes, tá, pessoal? Do nascimento do próprio Ciro, tá? Ele fala assim: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamo pelo teu nome. Ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Deus usa quem Ele quer, tá? Eu sou o Senhor e não há outro. Apesar de Ele utilizar Ciro para o cumprimento de sua vontade, Ciro aqui não é o principal. Assim como Donald Trump também não é o principal. Ele é apenas um instrumento do Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor e não há outro.
Ciro não poderia reivindicar para si o título de Deus Todo-Poderoso, ou de Senhor. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei ainda que não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E Ciro também é mencionado em 2 Crônicas, tá? O mesmo decreto é mencionado no final do livro de Crônicas. 2 Crônicas 36, 22 a 23, que reforça a importância de Ciro como instrumento de Deus. Ciro, assim como Donald, podemos falar, é visto como exemplo de como Deus pode usar até líderes estrangeiros para cumprir seus propósitos. E isso representa a providência divina agindo na história, mesmo fora do povo de Israel. Então, pessoal, eu vejo significado nesse nome, não é? Nós podemos ver, eu vejo significado nesse nome. O mais poderoso do mundo. O Senhor é meu juiz. Ou dono do mundo. Que na verdade o dono do mundo é Deus. Mas ele utiliza quem ele quer para dizer o seguinte a esses ímpios que estão se achando, né? Prende! Pega uma velhinha com a Bíblia, bota ela na cadeia. Eu faço o que eu quero. Eu piso, eu esmago. Eu piso, eu esmago, eu destruo. Mas existe alguém, tá, que é o governante do mundo, ou o chefe do mundo, que ele representa, na verdade, o domínio do Deus poderoso sobre todas as nações. E não adianta, meu amigo, tá? Você espernear contra o decreto divino. Fica a dica.